Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E Pampa Debates que hoje traz estrelas aqui, artistas verdadeiros, né? Vai começar pelo Dr. Humberto Busnello, que agora também é palestrante, é um empresário médico, um médico empresário. Daqui a pouco acontece igual o Caníbal, processado por exercício ilegal da profissão. Estou brincando. Os dois tiveram, Lênin Streck e o senhor, palestrando lá no congresso do nosso amigo Fernando Lucchesi. Assistidos por médicos de todo o Brasil nos aplaudiram porque falamos em cirurgias sociais. Muito voltado para a espiritualidade. Também, também flutuávamos, inclusive. Não foi? Foi. Cirurgias econômicas. Sim, jurídicas. Que maravilha. Que maravilha. Aqui nós temos o prazer, o coronel, de receber a Arminda Lopes, né, a nossa artista, escultora. Mãos abençoadas. Querida amiga, né, junto com o Rui faz um casal perfeito, né, aquele casal ideal que todos nós admiramos. Bom, que bom. E agora a Arminda está chegando aí, e ela vai falar sobre isso, com o documentário Arminda Lopes, né, a sua vida contada nas telas do cinema. 2 anos de luta com o pessoal dentro de casa, a Luzimar Stricker e sua equipe. Me filmando, fotografando, e entrando na minha alma. Bem difícil também. Mas bom. Nós vamos falar sobre isso. Luiz Coronel, eu quero que tu prestes uma homenagem ao aniversariante do dia. Meu conterrâneo de Cachoeira, Lênin Streck. É mesmo. Aniversariamente, como dizia Fernando Pessoa, a gente tem todos os anos que teve, escolhe o que mais ama, e põe eles na frente dos outros para poder ser feliz. Esse é o que eu te digo. E há uma frase que eu gosto muito. Quando sopramos as velas, não é para apagar as lembranças que tivemos, mas para que novas luzes se acendam em nosso caminho. Obrigado. Eu queria ser como tem o personagem, eu sempre brinco com o personagem Humpty Dumpty, de Alice através do espelho, que discutindo com a Alice, ele diz para ela: por que você só tem um aniversário? Por que você não tem 364 desaniversários? Então eu gostaria tanto. O dia do meu aniversário é o dia que eu fico meditabundo, é o dia da meditabundagem. Mas os outros dias são os desaniversários. Esse me parece que eu gosto mais, por algum motivo. Conta-se, não sei se é verdade, se isso é lenda, que a gente tem uma aflição meio assim de quem estivesse ainda dentro do ventre materno, e o dia que se nasce parece que retorna com uma aflição de vir ao mundo. Esse é o dia do aniversário? O dia da aflição de vir ao mundo. Um Gênesis eu tenho cada dificuldades vez. também. É um Gênesis cada vez. Por isso que eu brinco com a meditabundagem. Eu fico meditabundo. Eu tenho dificuldade no Natal. Eu também. Eu não tinha, agora tenho. Então, para mim, o melhor Natal é o domingo, vai cair agora no domingo. Que aí eu não fico naquela obrigação de ver as pessoas nas paradas de ônibus. Te pensa cheio muito, de né? pacote. Não, cheio não. Acho que não tem pacote. 100 pacotes. 100 pacotes. Isso aí me dá uma tristeza profunda. Eu tenho um texto, Paulo. Aliás, a coisa que eu mais gosto do Natal é passar na frente da casa da Arminda, que mora no meu condomínio, graças a Deus, e ver os teus dois soldados. Estão lá os dois soldados? Mas não deu tempo ainda. Mas tem um vizinho amanhã... ali que botou 2 iguais? Não, menores. Os são meus menores? São maiores. Não vi os 2 juntos. 2 soldados. Não, muito grandes. Muito lindo. Muito grandes, muito lindos. São obras tuas? Não, aquilo é de fora. Eu comprei em Gramado lá na... Como eu te odeio, Papai Noel. Na loja de Gramado, era na frente, terrível. Era a decoração, e eu entrei e digo, eu quero. Sabe como é bonito, gostoso? É lindo, e eu enfeito bastante a minha casa. Eu sei. Paulo Sérgio, conhece o texto Como Eu Te Odeio, Papai Noel, já que você não gosta do Natal, fica nesse dia 24, alguma coisa assim? Tem um texto Como Eu Te Odeio, Papai Noel, que é de arrepiar o cabelo, né? Eu vi o Chico
um ator famoso fazendo... Juca de Oliveira, não? Juca de Oliveira. É terrível esse conto. Eu te odeio, Papai Noel, sempre sentado. Eu vou procurar. Eu vou procurar. Tem um texto. Vejam esse texto. Tem um texto que eu gosto. Dormo, Deus menino entre etiquetas e lá fora explodem rolhas de champanhe. Camuflado, barbas brancas, Papai Noel executa a promissória de crediário. Lá do fundo do seu quarto, fumando o último cigarro, Deus contempla os homens com infinita melancolia. Que fusarca foram fazer logo no meu aniversário? Antes de entrarmos no pacote de governo, a Luzimar Stricker, ela tirou da tua vida um longa-metragem. Que acho que até pouco, porque foi a tua vida. Hein? Isso, não, mas é isso que eu não contei. Contei só um pouquinho. Não, mas na verdade é o seguinte, ela quando me convidou, nós ficamos um ano tendo algumas conversas, porque eu queria saber exatamente o que ela queria. Difícil dizer, eu quero fazer um filme, né, um documentário. Ela tinha feito de poetas, de escritores. E, bom, aí começamos e ela é psicóloga. E então ela vai aos pouquinhos penetrando na vida da gente e foi conseguindo tirar uma parte muito importante da minha história, que foi da trilogia da Estética da Dor. E depois ela fez toda uma varredura na minha vida desde criança. E isso foi onde? Em Santa Maria. Santa Maria? Tu és da Grande Cachoeira, Sou. então? Não, Grande Cachoeira. Tá? Sim, Santa Maria é condado. Da Boca do Monte? É condado de Cachoeira, não é? É condado. Principado de Santa Maria é o nosso condado militar, estudantil e ferroviário. Exatamente. Nós E Bagé é o nosso condado da pecuária. Nós precisamos da economia e da segurança. E só os escultores conseguem fazer véus de bronze e dançar as pedras. Só eles. Só eles, né? E quando te descobriste para a arte da escultura? Desde sempre. Desde sempre? Desde pequenininha. Eu fazia fantoches, fazia meus bonecos. Eu queria ser artista de televisão, de teatro, na verdade. Na época não era certo. E, então eu não sabia o que fazer da minha vida. Aí resolvi que ia fazer psicologia, mas não passava no teste. E aí já tinha perdido meu pai, eu precisava ter uma profissão rentável, né? E eu disse, o que eu vou fazer? Fui para o clássico no Julinho. Aí eu digo, eu vou acalmar minha mãe, que os outros meus irmãos, todos médicos, engenheiros, advogados, estudando, e eu, a ovelha negra. Aí eu resolvi fazer o magistério para tranquilizar. Aí quando eu me formei, eu digo, não vou ser professora. Magistério ainda era uma coisa. Era muito legal. No Instituto de Educação, né, que era a escola padrão. Lá eu já fazia teatro com a Olga Reverbel. E desde pequeno eu dancei, fiz teatro, fazia de tudo, adorava. Tu era espoleta quando eu era pequeno? Sim. Eu levava eu e minha irmã, a gente ia aos hospitais, declamar para os doentes. Que lindo. Então, desde pequena eu tive essa parte social muito forte na minha vida. E eu consegui resolver agora, quando eu fiz Os Miseráveis, a Estética da Dor, que eu sempre queria falar sobre isso e sobre a velhice, que agora eu estou falando sobre a velhice. Mas o que é velhice? Fazendo esculturas sobre a velhice. Esculturas sobre a velhice? Tu te dedicas agora, então, à anatomia dos velhos? Não é bem anatomia, são mais expressões. Expressões? A minha obra é muito expressão. Faciais? Né? Convido todos a visitarem o meu ateliê. Eu acho que o forte do meu trabalho... Onde é o ateliê? Na minha casa, atrás. Na tua casa? Sim, eu tenho um jardim de esculturas. Eu nunca fui convidado. Foi morando no condomínio, né? O condomínio já foi convidado várias vezes. O condomínio? As pessoas do condomínio. Tá. Não, é verdade. E eu tenho jardim de esculturas, tenho 2 galerias dentro do meu espaço. Então, quase vocês não me veem, porque eu passo dentro do ateliê, né? Mas o forte do meu trabalho é materializar os sentimentos. Então,
como se fosse plasmado, as pessoas realmente sentem aquilo que eu quis passar. E tu tens algumas... claro que no documentário tu inseriste imagens da tua vida, né? Não, é só imagens. Só imagens Inclusive Mas mostra... tu tinha as imagens lá da tua infância? Ah, não, da minha infância não tem. Tem poucas fotografias. Aham. E eu digo que a primeira escultura que eu fiz foi desmanchar os brinquedos da minha irmã. Eu fazia um foguinho e fiz botões, aqueles botões de jogar botão para dar para um namorado. De matéria. Mas eu era Matéria plástica. Matéria plástica. Mas botão para jogar botão. Para jogar mesmo. botão. Para jogar botão. Botava Em camadas. Te lembra que fazia em cores diferentes, assim? Botava na forminha. E aí depois lixava na pedra. Sim. Na forma da minha avó fazer quindim. O patrimônio escultório de Porto Alegre é muito pobre. O coletivo. Esse patrimônio coletivo, tu entra numa cidade como do México, não quero falar de Europa. Estou falando Mas o pessoal acha que tem estrutura demais. Mobiliário. Sim, de mobiliário, das esculturas que são patrimônio da cidade, fora a estatuária de homenagem. Aí estou falando, é muito pobre. Mas me cita quem aí tu conhece o mais antigo escultor rio-grandense. Não sei, eu já entrei convivendo com a geração... Com Caringe. Do Caringe, eu ia falar no Caringe. É o mais antigo. E antes? Antes do Caringe. Vasco Prado. Depois. Vasco Prado é de uma modernidade. Eu acho que o mais antigo é o Caringe mesmo. O Caringe, então, a história da escultura no Rio Grande do Sul é muito recente. Eu expus em Ouro Preto e... Conheci uma neta do Caringe semana retrasada. A Antonella? Ela esteve lá em casa. E lá no meu ateliê. Mas eu expus lá e era na casa da Inconfidência, onde fizeram a bandeira da Inconfidência, e eu disse assim, vocês não vão botar o banner, né? Eu não sou conhecida aqui, nada. Não, a gente não pode pôr, porque senão não vai caber de tanta gente. Eu fiquei assim, né? E realmente, no dia, tinha filas para entrar. E o prefeito estava lá na época, o prefeito tinha sido ministro da Cultura na época do Fernando Henrique, como é o nome dele, o prefeito de Ouro Preto, não me lembro agora. Ele disse assim, vocês estão engatinhando na arte lá no Rio Grande do Sul, porque vocês são um povo guerreiro. Enquanto vocês estavam guerreando, nós estávamos aqui trocando ouro com Paris, com a França, com a Itália, né? Então, quer dizer que a história artística deles lá tem muito tempo. Muita poesia. A poesia é muito antiga aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mas a poesia é música. Sim, mas até porque é muito ligada na época de guerra. Né? Que porque tu escreve. A nossa poesia toda é guerreira. Nossa música também. Tudo né? Guerreira. Por que aqui nós somos colorado gremista, PT, né? Mas tu vê a personalidade pictórica do gaúcho, do homem gaúcho, do trajar gaúcho. E tu não tem uma expressão pictórica, o Jungblut, o Weingarten. Então tu vai pescando 4 ou 5 caras que de fato deram o salto, aquele momento em que a imaginação dá o salto sobre o real. O Caringe, a grande cultura do Caringe é o laçador. Mas bem vasta cultura gaúcha, a obra dele. Não, mas eu estou dizendo a grande cultura dele é o laçador. Acho que sim. A que mais marcou a vida dele. Aquela escultura do gaúcho que agora colocaram no lugar certo, eu também acho. Fui um dos reivindicantes, a cada governo eu pedia, ela é maravilhosa, ela tem um movimento e está bem no meio da passarela do caminho central do Parque da Redenção. A beleza aquela escultura. Qual? Aquela que foi doada pelos gaúchos da Redenção. Está no Parque da Redenção, no meio do parque, aquela estátua que estava escondida, que era quase quase mitório da Faculdade de Medicina. Então ganhou um espaço nobre, presente do governo uruguaio, é o gaúcho. Aquele gaúcho tem um movimento espetacular. Aquele gaúcho muito bonito. Muito bonito. Eu preciso falar que antes tinham as esculturas de São Miguel, que eram mais o santuário, né? Isso aí sim, eram esculpidos, os santos em madeira e tal. Mas assim, artistas novos, é bem recente a escultura. E o patrimônio da cidade adquirir grandes estátuas. Teu filme vai ser exibido quando? Amanhã, no Itaú, o Espaço Itaú Cultural, na Sala 6. E às 20 horas. Olha,
E eu posso falar sobre meus patrocinadores, porque é importante, porque a gente luta por isso. Quem dá força para a arte merece nossa exatamente. Nossa consideração. Articola, Celulose, Colombo. Celulose Rio Grande. Isso. Zafari, Rio Grande Seguros e Previdência, que é com o Banco Icatu, CE e a Lei de Incentivo à Cultura. Muito bom. O Rio Grande Previdência é parte do Icatu, parte do Banrisul. Isso. Pô, maravilha, parabéns. Vamos lá. Merecido homenagem. Vamos ver o que vai dar. Merecido homenagem. Não? Espaço Itaú Unibanco. É o Itaú Unibanco? O nome agora é composto, né? Itaú Unibanco. Mas era Espaço Unibanco. Sim. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Sengi, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que só em 2016, nada mais, nada menos que 1.500 profissionais se tornaram sócios do nosso Sengi? E você sabe por que este número não para de crescer? É porque no Sengi existe excelência no plano de saúde, com o Sengi Unimed. Tem segurança no plano previdenciário, com o Sengi Previdência. Os descontos em universidades e nos cursos de qualificação, além da representatividade nas negociações coletivas, são só algumas das vantagens ao alcance de toda a categoria e, claro, dos seus dependentes. Acesse o portal Sengi e conheça também o serviço de assistência jurídica, ampliado em 2016 para os engenheiros de Caxias do Sul, Rio Grande, Pelotas, Bagé, Santa Maria, Panambi e Santo Ângelo, além da capital do Rio Grande do Sul e de sua região metropolitana. Então faça como mais de 14 mil profissionais de todo o estado. Associe-se ao Sengi e descubra todos os benefícios de ser sócio. Sindicato dos Engenheiros, cada vez mais nosso projeto é você. Não esquecendo que o Unicred está entre as 500 maiores empresas do sul do Brasil. Segundo a revista Amanhã, este reconhecimento confirma tudo aquilo que seus associados já conhecem na prática, que é cooperar e escolhendo o melhor caminho para as grandes realizações. Assim, o Unicred tem orgulho em dizer que o sucesso desse sistema é uma conquista de todos os seus cooperados. Unicred, mais valor para você. Doutor Humberto Busnello, gostou do pacote do governo do Estado? Eu acho que um pacote é necessário, não é? A primeira medida do pacote mostra a gravidade, não é? O decreto de declaração de calamidade financeira no Estado. Ninguém chega a um decreto desse sem uma fundamentação muito estruturada. O Rio Grande do Sul, fruto de passados, chegou na situação que está. Ora, quando um Estado não consegue cumprir mais as suas funções básicas de dar retorno à sociedade da sua essência, basicamente segurança, saúde, mas principalmente no comprometimento do pagamento dos seus funcionários. E quando não se vê mais nenhuma perspectiva de soluções que foram adotadas no passado, como empréstimos para fazer frente a isso, como endividamento totalmente esgotado, como acesso aos fundos para Caixa Único, há de se tomar medidas. E quando se pega uma empresa em concordata ou uma empresa em processo de quase falimentar, as decisões têm que ser drásticas. A sociedade toda tem que pagar. Então, esse pacote, ele tem dois viés. Inclusive os outros poderes. Não só o Poder Executivo arcando com todos os problemas. Com os poderes, porque os recursos que vão para os outros poderes é advindo da sociedade. E são líquidos e certos. Sim, são líquidos e certos. Não é? O do Executivo não. O que estava acontecendo até este momento? Não é? Se falava muito que o funcionário público não está recebendo em dia. Há de se entender o que é funcionário público.
os funcionários da Assembleia, os funcionários da Justiça, os funcionários do Tribunal de Contas e os funcionários do Executivo. Os únicos que tinham parcelamento eram do Executivo. Inclusive, fundações recebiam. Agora isso foi solucionado com o 12º pago pelo realizado e não pelo orçado. Sempre tinha uma ficção no estabelecimento dos percentuais aos outros poderes, era em cima de um percentual do orçamento. E aí ganhava líquido e certo o valor. Ganhava líquido e certo, e sem ser certo o líquido que entrava. Né? Os orçamentos eram peças de ficção, sem ter uma responsabilidade e uma penalização se não acontecesse aquilo. Então, os orçamentos tinham recursos a serem realizados, e daí? Não realizava aquilo. Mas os outros poderes recebiam o que estava acordado sobre aquilo lá. Então, nada mais justo do que repartir o que realmente se tem e se arrecada. E todos vão ter que se adequar. Então vamos alinhar. Este é um aspecto. O outro aspecto, redução de número de secretarias. Redução do número de secretarias. A pretensão era 14, virou 15, agora 16 secretarias. Mas de qualquer forma, a redução para quem começou com 29 fica em, Paulo, em 16. Esse pacote, vamos dizer aí, de medidas, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é do modernização, vamos dizer, o enxugamento da estrutura do Estado, né? A gente vai ver, quer dizer, tinha 16 fundações, viram 10, passa para secretarias o que tinha algumas, mas havia superposições, tinha zonas de superposição disso, né? E isso tudo é custo, é gasto, né? Tudo é gasto. Então, um processo é de modernização no gerenciamento e o outro processo é de arrecadação, de fazer ingressar mais, né? E aí que entram essas medidas todas aí na área de pessoal. Bom, então, secretarias, 16, redução do número de fundações, que era absolutamente necessário. Isso. O governo vai pedir o plebiscito que é necessário, né? A isenção do plebiscito. Daquele IPO do Banrisul, em que o Estado se comprometeu a, sempre que for pensar em privatizar, convocar um plebiscito. Então, para a CE, CRM e Sulgás, será realizado um plebiscito para privatização. Vai pedir a isenção da necessidade de plebiscito para negociar essas empresas. Fica do Banrisul ainda. Como é que fica do Banrisul? Não, permanece que precisa ter plebiscito. Como é hoje. E as demais estatais do Estado não precisariam, mas tem que passar pela Assembleia. Isso, tem que passar pela Assembleia. Forma. Né? E aí entra a segurança pública também. Segurança pública, sim, segurança pública com várias modificações na área, vamos dizer, militar e brigada. Tempo de aposentadoria, contribuição. O que vai valer para a aposentadoria é o tempo de contribuição. Não é? Eu acho que é um princípio normal isso, né? Você contribui para uma aposentadoria. Então, vai valer o que dá isso para todos. E o IP separa o IP Saúde do IP Previdência, né? Que era outra coisa absolutamente necessária. E Previdência é uma coisa e Saúde é outra, completamente diferente. Venda de Corag, fecha a TVE e a Rádio Cultura. Oferta devolve a concessão. Ou devolve a concessão. Daqui a pouco o governo federal resolve botar aqui uma afiliada da TV Cultura. Sim. De Brasília. Eu acho que o governo fez esse negócio e não foi assim, vamos nos reunir 2, 3 aqui. Não, há mais de ano estão sendo feitos estudos sobre cada fundação, cada tem uma força-tarefa trabalhando nisso. Sim, há muito tempo. Né? Olha, isso aqui... O Jardim Botânico. Fundação Zoobotânica, tem alguma coisa que eu não sei bem o que é. Do Meio Ambiente. Vira do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente. Secretaria do Meio Ambiente. Isso aí. Falaram em privatizar o zoológico, não?
É o outro que tem que privatizar. É, Tem também porque o acho. Estado tem o zoológico. Eu também aqui. acho. Pode ter gestão privada ou privatizada. Pode conceder também. Pode conceder, concessão. pode fazer uma concessão O disso aí zoológico. também. Gostaria de dizer que o Dr. Lênio me conquistou naquele programa que compareceu a desembargadora do TRT, a doutora Beatriz, que conseguiu amenizar aquelas palavras duras da desembargadora Beatriz. O Antônio de Nápoles está dizendo isso, Lênio. Olha aí. E tem outra aqui, ó. Parabéns ao professor Lênio, o qual nutria interesse pela minha professora de Direito, Daniela Miranda, que tanto citava e me deixava na curiosidade de assistir uma palestra, bem como a minha tia Rosane Tamborena também dizia a mesma coisa, até que assisti, enfim, esta mente brilhante e provocadora do Dr. Lênio. Abraço, Maximiliano Paim, de Nova Petrópolis. Pô, despertando paixões, até nos olhos, Lênio. Esse é uma vez há alguns anos eu fundei uma empresa chamada Patrulha Semântica Inc. Corporations. Então eu ficava brincando com fazer uma empresa, já que o Estado agora está vendendo empresas, enfim, uma empresa pela qual nós, toda vez que o sujeito fosse, por exemplo, fazer um discurso, não tem o dom da palavra, a nossa empresa estaria sempre de plantão, tiraria o cara a tapa para fora e colocaria o cara que teria o dom da palavra, cobraríamos caro por isso. Nós sempre bem vestidos, terno Hugo Boss. Então, na época não existia o Hugo Boss ainda, porque essa empresa é muito antiga. Aí o sujeito vai receber uma comenda. Aí vem o cara, faz a laudácia toda, conta toda a história. Porque aí o cara disse assim, não é merecido isso tudo que foi lido. Nós entrávamos e disse assim, bom, agora nós leremos de fato o que é o currículo desse safado, que não merece essa comenda. E lá cobraríamos caro por isso. Sabe que Salomão dizia isso? Salomão, eu acho que há 5.000 anos, dizia assim, nunca diga mal de si que os outros concordem. Por isso que quando lá de Petrópolis o Maximiliano fala isso, ele tem toda a razão. Esses dias eu estava em Minas, me apresentaram na universidade, leram todo o meu currículo, etc, etc. Aí quando terminou, eu disse assim, quero cumprimentá-la, você acertou na mosca. Aí eu contei a historinha, né, para deixar um pouco mais solto, porque quem começa a frase com não, ou começa dizendo, eu não sou a pessoa mais habilitada a pronunciar sobre esse assunto. Mas então por que você pronuncia? Claro. Sai daqui, deve ter gente muito mais... Ou o sujeito diz assim, eu não sou o cara mais indicado para estar nesse programa. Eu aposto que deve ter uns 20, 30 louquinhos para chegar para tomar conta disso. Né? Mas essa questão do Estado tem um pouco cuidar para não entrar no polpicídio, né? Um pouco do polpicídio e do vendicídio, porque o sujeito que está mal e começa a vender os móveis da casa e a geladeira, ele tem problemas, porque ele vai ter que sobreviver. Sim, porque o Estado já foi usurpado o suficiente. Exato, e aí tem outra história. Sempre tem a velha questão, por que ninguém pensou nisso antes? Se é tão boa a ideia, a quadratura do círculo econômico, se é tão boa a ideia, se são tão boas as ideias, por que ninguém pensou Deviam antes? ter pensado nisso há 30 anos Pode atrás, ser. senão nós daríamos Pode esse ser. caos que estamos. Mas sim. Finalmente surge um governador, eu estou dizendo que tem o governador Rigoto participa toda semana do programa aqui, mas surge o governador Sartori que toma uma atitude capaz de ajudar a resolver a questão do Estado. Todos nós esperávamos isso. O De Gaulle disse uma frase maravilhosa. Governar é ter coragem de encarar a impopularidade. É isso aí. Aqui Uma frase do diz general de Gaulle. o nosso Luiz Coronel diz aqui sobre a história de que a discussão quando dois têm razão, os dois não têm razão. Né? Não, a pior discussão é aquela que os dois têm razão e não têm razão. Os dois estão certos e errados. Doutor Busnello, o senhor quer falar? Eu não quero dizer que os dois têm razão, os dois não têm razão. O Paulo Sérgio, e quando eu estou dizendo, porque ninguém teve essa ideia antes, eu estou dizendo que em alguns estados testou-se esse tipo de radicalização,
de enxugamento, etc. E também porque tem outros componentes, né, que são estruturais que acabam prejudicando. Os corporativismos gostam, não suportam isso. Qualquer mudança, o corporativismo... E você acha o Estado vive sob pressão dos corporativistas. Só para deixar claro, isso nada... Quem mandou até agora no Estado foram os corporativistas. Conseguiram tudo, usurparam tudo que foi possível. Então, não basta. Não é no Estado gaúcho, é no Estado brasileiro, nos estados, obrigado. Nos demais estados. Eu quero agradecer muito pela dedução sherlockiana que o Paulo Sérgio faz. Não é minha, não é sherlockiana. Não, o que eu estou dizendo é que você está me acusando de que o fato de eu colocar em pequena dúvida isto, que pelo certo deve ser o melhor pacote do mundo, e daqui a meio ano o Estado estará maravilhoso. Não. Você não pode radicalizar. Eu deixaria um pequeno espaço para dúvida. Doutor Busnello. Deixaria. Não, só para esclarecer, eventualmente, nada do que foi apresentado está concretizado. Claro que não. Tudo vai ser enviado à Assembleia e item por item tem que passar na Assembleia, só após a aprovação na Assembleia que vai ser... Paulo, vamos colocar uma coisa bem clara. O tecido das relações humanas está dilacerado. Quando eu vi que em Porto Alegre tem um índice de criminalidade maior que o Japão, todo o país, eu digo, não, agora é parar. Agora é parar, o que houve, o que há. Aí aparece o Japão, aparece o chefe de polícia do Japão e diz assim, 27 homicídios por ano. Mas é mais crime. Todo o Japão. Aqui é o fim de semana. Aqui é o fim de semana em Porto Alegre. É isso aí. Então, nós vamos chegar a uma conclusão que a nossa... tu vai gostar da expressão que é mais correta para mim que existe. Nosso processo civilizatório fracassou. Essa que é a realidade. O Brasil tem que se rever mesmo. É hora de descobrir o Brasil. Brasil. E como diz o Milor Fernandes, né, nós temos um imenso passado pela frente. Que é, para mim, uma das frases mais geniais. O nosso futuro é um imenso passado. A Suécia está com dificuldade ela não sabe fazer com os presídios, porque estão vazios, não tem gente para... Quem sabe a gente manda para lá mais barato. Não, Paulo, o que me aconteceu de engraçado... É mais barato. O que me aconteceu de terrível, que apareceu um debate e o jornal não teve cuidado de botar o psiquiatra Luiz Coronel. E o tal de Luiz Coronel, o psiquiatra, deu um pau nessa questão de presidiários e presídios. Tem um pessoal ligando para mim. Eu digo, tira eu dessa, eu sei escrever dessa. Inclui fora dessa. Desculpe. É o psiquiatra chamado Luiz Coronel. É presidente, foi o diretor do São Pedro, o diretor do manicômio judiciário, Luiz C. Coronel. Vamos agora à boa notícia do dia. Vamos agora à boa notícia do dia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Grande Prêmio da Arquitetura Corporativa é uma das maiores premiações da América Latina. Nesta 13ª edição, foram 1.200 os trabalhos inscritos. 4 projetos gaúchos de diferentes cidades foram eleitos. Eles são de Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Xangri-Lá. Os trabalhos se destacaram pelo design diferenciado, com traços inovadores, contemporâneos e criativos. A arquitetura do Rio Grande do Sul está de parabéns. E vamos agora ao quadro Saúde, com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do nosso querido Gilberto Schwartzman, titular do Instituto Oncológico Kaplan, do Clínicas, do Ernesto Dornelles, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e vice-presidente da Academia Rio Grandense de Medicina. Mas vamos à doutora Lídia, que é da equipe do doutor Gilberto. Doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim. Há 2 formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal.
A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Luiz Coronel diz que não sabe que é o Novembro Azul, ele vai saber dia 30 de novembro. Quando decidir a Copa do Brasil. Boa tarde, desculpe, mas eu queria elogiar a doutora Arminda. Ela é muito simpática, o Paulo Roberto Tomás, a nossa escultora Arminda Lopes. Tu vai achar mais simpático quando tu comprar a escultura dela e colocar na tua casa, tu vai ver que espetáculo é. Paulo Sérgio, só para constar, para mim o Natal é uma data extremamente depressiva. Rezo para que passe rápido, choro por qualquer motivo, fico chato, talvez seja por ter sido muito pobre. O Edson Leiria, lá de Uruguaiana. Mas eu gosto de Natal pelo lado contrário. Por ter sido pobre e não ter as coisas é que eu gosto. É uma questão de... Mas eu sei, né? A maioria das pessoas se ficam... Eu não exulto em nenhuma das duas datas. Há sempre um sininho batendo falso lá no fundo da minha alma. Luiz Coronel tem razão, mas ele não lembrou o nome da estátua. A estátua é o Gaúcho Oriental, junto ao Chapariz da Redenção. Maravilha. Sempre admirei aquela estátua. Sou um humilde telespectador. Paulo Dornelles, do Alegrete. Não te dizer, viu? Tá vendo? O senhor ia falar, doutor Humberto Busnello, se contrapondo ao golpismo do Lênin Streck. Não, eu queria... Eu sou um golpista agora já, todo poder emana do fogo. Eu queria desenvolver um pouco todo poder emana do fogo. Em cima do que o Luiz Coronel falou do nosso tecido, né, social. Esgarçado, né? Esgarçado. Por quê? Algumas causas disso, não é que seja a única. Mas veja bem, todos nós gastamos nossos dinheiros, pessoalmente, as empresas, né, em 2 focos. Né? O primeiro foco tu gasta com a iniciativa privada do recurso. Compra roupa, compra apartamento, automóvel, viaja, faz tudo que a iniciativa privada permite e tu gostaria e tem condições de fazer. O segundo foco dos nossos gastos são com impostos. Os impostos. Para que servem os impostos municipais, estaduais, federais? Para que o Estado, a nação, o município, te provenha das necessidades básicas. Tu compra saúde, compra educação, compra infraestrutura, tu compra segurança através dos impostos. E a pergunta que você faz, e aí que eu entro nessa questão da deterioração social, a sociedade está satisfeita com o produto que o poder público está nos entregando? Compra-se uma bota de pelica e recebe-se um chinelo de dedo. Mas nós compramos tudo isso do Estado e não recebemos. O Estado não entrega. Eu pergunto, que não fique para nós só perguntar, eu pergunto muito aos gestores públicos. O povo trabalha... Os senhores estão satisfeitos com o produto que estão entregando para a sociedade? E ninguém está satisfeito com o produto que está entregando para a sociedade. Ora, se os dois não estão satisfeitos, está na hora de se unir e pensar o que fazer. Muito bem, doutor. Muito bem colocado. E fazer. O povo está consciente que trabalha até maio só para pagar impostos. E não recebe absolutamente nada em troca. Essa deficiência. Se precisar de um médico, tem que recorrer ao médico particular, porque não temos saúde pública, não temos segurança e não temos retorno nenhum dos impostos
que a gente paga. Eu estou fora dessa questão então, de Estado máximo, Estado mínimo. Né? Eu quero um Estado que a sociedade se sinta satisfeita com o que está recebendo do Estado. Olha o que diz aqui ó, o Antônio Martins. A culpa dessa crise toda agora é dos funcionários do Executivo. Ninguém disse isso, né? Aqui. O Estado começou a afundar em 1998, quando a população gaúcha elegeu Olívio, o exterminador do futuro. Qual é aquela frase do futuro, o do passado? Que tu leste aí? Não, ele citou o Milor Fernandes. Milor Fernandes, o futuro do Brasil é o imenso passado. Localizar no Olívio é muito simplista. É simplista, isso é um reducionismo muito precário. É pegar uma grande história e explicar, achar que um personagem explica. Ou pegar o Shakespeare e fazer. Mas que ajudou. Ajudou muito. O que o telespectador está fazendo é explicar desse jeito, é mais ou menos pegar o Júlio César do Shakespeare e dizer que Júlio César não sabia nadar. Num Twitter de 140 caracteres, ou que estava morrendo de sede. É muito mais complicado. É complicado, não. Luiz Fernando de Erechim. Boa tarde, Paulo Sérgio. Quantos prisioneiros caberiam em um navio prisão? Um abraço a todos. Aliás, os americanos decidiram resolver endurecer com as inseguranças internas e externas, o que está faltando aqui no Brasil. Há que endurecer contra a bandidagem de todos os tipos. Luiz Fernando Erechim. Olha que nos Estados Unidos, se fizerem aquela muralha, os passarinhos vão deixar a cauda no México e o bico nos Estados Unidos. E o vento e a poeira e as nuvens vão dar gargalhada do senhor Trump. Ou ao contrário, né? O seu cameraman tem algum problema o bico em disponibilizar e o rabo para os Estados Unidos. O seu cameraman tem algum problema em disponibilizar o nome dos participantes cada vez que eles falam? Não é o cameraman que disponibiliza o nome. Então, estou pedindo lá em cima, porque é um pedido aqui de vários telespectadores. O senhor Lênio, o senhor não sabe que o Hugo Boss desenhou os uniformes dos nazistas na Segunda Guerra Mundial? É uma boa informação. Sem essa, eu não conseguiria comemorar meu aniversário. Mas tu falou isso. Mas agora eu sei. Agora eu sei. Aprendeste. Muito obrigado. Eu não sabia, não. Agora, no Brasil, na minha época, quando eu construí a empresa Patrulha Semântica Inc., ainda não havia Hugo Boss, pelo menos na minha cidade, né? Claro que aqui no Brasil já havia Hugo Aliás, Boss. o uniforme nazista era muito bonito. Era um uniforme muito bonito. Há um dado muito interessante sobre o nazismo, viu? Deus me livre. Mas tem uns uniformes. Eu acho assim, o nazismo uma página negra da história da humanidade. Mas há um dado que não se pode esquecer. O nazismo tinha uma preocupação com os operários e com a juventude muito séria. Dotava os operários, eles faziam ginástica, tinham horas de refeição. Eu não estou fazendo elogio do nazismo, estou vendo um dos aspectos porque ele teve sucesso interno. Eu estou fazendo isso. Eu estou tirando de lado aqui toda essa componente racista, toda essa memória aqui. Aliás, tem um filme que não se pode perder, que estava passando, argentino, sobre o lançamento dos presos políticos do mar. Eu vi. Paulo, que maravilha. Sabe que ele atava os pulsos? Tu vibrava com os... Eles atavam o pulso dos presidiários com um cordão feito da natureza, tirado de cabrito. Para quê? Para que os peixes comessem esse cordão e os náufragos pudessem aparecer em diferentes mares. Não estavam de mão atada, não denunciavam os torturadores. Lênio, ajude-me. O direito eleitoral me permite que eu revogue meu voto no gringo? Grato, Michel Miller, de São Pedro do Sul. Isso é o instituto do recall. Falar em recall, que é aquela questão de que eu posso revogar mandato, não existe isso no Brasil. Vai haver daqui uns dias uma espécie de recall com as delações premiadas. Vem aí a grande delação, e esta grande delação porá filtros nas delações anteriores. A pergunta que se faz, algumas delações já prontitas, o sujeito já em casa, com seu pijama, já ganhou sua tornozeleira, com madrepérola. E só que agora o outro está contando coisas que aquele esqueceu. Aí, pela lei, aquela delação é nula. Vai ter recall? Obrigado, telespectador, por ter trazido a palavra recall de volta. Eu exatamente estou estudando isso agora.
porque vou escrever um artigo sobre isso, sobre o recall nas delações. Então, olha aqui, ó, o doutor Lênio erra de novo. Quem disse que não ocorreu ideia antes dessas ações do governo estadual? Claro que ocorreu, só não tiveram atitude, coragem, como agora o Sartori teve. Só que a diferença é que eu fui irônico. O Brasil é o único país que tem que explicar a ironia. Olha a minha frase. Por que ninguém pensou nisso antes? Isto é pura ironia, meu querido, sarcasmo. Eu deixei o meu estagiário, hoje de folga, que sempre tem uma plaquinha atrás de mim, e aí eu vou usar seu livro só para mostrar que quando eu falo alguma coisa em palestras, de novo é uma ironia. Ele põe uma placa assim, diz assim, ironia, sarcasmo. O Brasil é o único país do mundo que a frase precisa vir com rodapé. Opa, uma grande frase para a palestra, eu disse em Bagé, eram 43 prefeitos, etc. E eu me senti meio intimidado. E a primeira frase que eu disse, em minhas palestras, o público aplaude de pé quando falta cadeira. Paulo Sérgio, o que você chama de governador corajoso, eu chamo de incompetente. Pronto, do outro lado. Elisa de Tramandaí. Chegando aí, chovendo e-mails aqui. Parabéns pelo programa, sempre que posso assisto. Vocês sempre falam de assuntos e fundamentos. Thomas Bortoluzzi, de Santa Maria. Se me permite, a palestra mais curta do mundo já feita, envolvendo 3 grandes temas: realeza, sexo e Deus. A grande sujeito para fazer o desafio, diz assim, ó, como estava bom, ó, meu Deus, como estava bom, disse a princesa para o rei. Que beleza. Paulo Sérgio, pelo programa e pela tua posição junto ao governador Sartori, a única coisa que estava faltando a ele é ter coragem em parcelar o salário dos outros poderes. Translate de Capão da Canoa. Mas ele não pode parcelar os outros poderes. Os outros poderes têm outros chefes, né? A Assembleia Legislativa é a presidente da Assembleia, agora Silvana Covatti. São Tribunal poderes de Justiça é o de Filho. São poderes independentes. Não é falta de coragem, ele não pode fazer isso. Vamos ver aqui, ó. Como apresentador, Paulo Sérgio Pinto, parabéns pelo programa. Sou fã número 1 de vocês há muito tempo. Gosto muito do Dr. Pereira Lima. O Rio Grande do Sul está em dificuldades e tem um culpado, Tarso Genro, Alcitim, tu vê, de Pelotas. Sobe por ter um amigo Tarso e sobra por ter um amigo Olívio Dutra, tá vendo? Eu devo grandes atenções. E sobra para o Shakespeare e o Twitter. É que hoje está de aniversário. Né? Eu digo o contrário. Eu digo, Paulo, vou repetir aquela frase que eu disse. Se o poder no Brasil estivesse nas mãos de pessoas decentes, como as que ocuparam o PMDB e o PT do Rio Grande do Sul, talvez não tivesse chegado a isso. Esses homens aqui do Rio Grande do Sul não fariam esse descalabro que foi feito com dinheiro público. Aliás, o Banco do Brasil também está fazendo uma mexida enorme. Está aqui lembrando Vanderlei Pereira, lá das Missões. Gostaria de saber da mesma opinião sobre a reestruturação do Banco do Brasil. 400 agências fechadas, PDV para 15 mil funcionários. O banco está fazendo o que os outros bancos fizeram antes. Né? Está fazendo correto. Tem que fazer. Nós vamos agora ao ponto final com Gimo e Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Luiz Coronel, seu ponto final. Meu ponto final é para o Internacional, lembrando a frase do Oswald de Andrade. Uma fase da história não é a história. Isso é apenas uma fase da história. O Internacional é muito maior do que essa dramaturgia contemporânea. Olha... Não, eu diria outra, que não está morto quem peleia. Não está morto quem peleia. Prezado Paulo Sérgio, se o governador fosse coerente e ético, teria aberto mão da aposentadoria de 30 mil que receberá no final do seu mandato. Marcel Rossi. Olha, direito adquirido, né? Arminda Lopes, parabéns. Muito obrigada. Aqui, para a estreia do filme Arminda Lopes, A Estética Além do Amor. Além da Dor. Além da Dor, perdão. É um ser amoroso, né? Estou na minha fase do amor. Que bom. E não dá para entender por que amor rima com dor. Dirigido por Luzimar Strick. Aqui está o convite. Muito obrigada, aguardo vocês.
todos que puderem me prestigiar, amanhã no Espaço Itaú de Cultura, no Bourbon Country, às 20 horas. Para mim, espaço continua sendo espaço no banco. Bourbon Country. É uma casa de muito sucesso lá. Muito obrigada. Merece, realmente será fantástico aí. E eu vou te esperar lá, no meu ateliê. Eu estou com problema da Eu sei, não, mas uma visita ao meu ateliê. Estão todos convidados. Está dependendo da internação lá no Munhos. Lênio Streck, de Cachoeira para o Mundo. Eu tenho 2 artistas aqui, porque o Luiz Coronel também o é. E eu sou frustrado porque eu queria declinar, eu queria ser declamador de Shakespeare. E é bom, né? Fazer monólogos, assim. Eu ainda vou fazer um dia a peça, o monólogo do Júlio César, do Shakespeare. Aquela tradução do Carlos Lacerda, né? E eu tenho essa frustração. Ainda um dia eu vou fazer um monólogo do Obama calcou seu discurso em Júlio César. Júlio César, né? Então, na campanha. Eu tenho paixão por isso. Eu quero homenagear aqui esse texto aqui do Luiz Coronel, 2016, Sombras e Luzes. E quero olhar a frase aqui, ler a frase dele aqui, que é genial, né? Junto com a do Milor, né? Que nós tanto repetimos aqui, que cai como uma luva, né? O Brasil tem um futuro, como futuro, um passado. Todo poder emana do fogo, né? Genial. A pólvora é o chulé de Satanás. Nesses tempos aqui, sobre um ano inquietante, parabéns, Luiz Coronel. Eu quero agradecer a todos. Eu nunca recebi tanto e-mail e tanto negócio do Facebook como hoje, nesse meu dia que eu estou meditabundo, né? Eu gostaria de 364 desaniversários. Só tem um, eu vou fazer. Vai continuar à noite tomando champanhe e continuando na forma da lei a tua meditação. Na forma da lei do decreto que regulamenta o uso de champanhes em prédios públicos e privados e dá outras providências, revogando as disposições em contrário. Doutor Humberto Busnello, seu ponto final. Muito obrigado. A frase do Luiz Coronel, como colorado, me serve também. Me consola. As ruas de Andrade nos colaborou, né? Uma fase da história não é história. Mas eu acho que, sobre o assunto que a gente falou e tu perguntaste, eu acho que o Rio Grande está num momento decisivo, não para o presente, mas para muitas coisas do futuro, né? Que cada cidadão manifeste, né? Lá na Assembleia, seu apoio, a sua discordância, mas sem radicalismo, né? Eu acho que é a hora de pensar, a situação é séria para todos e influencia a todos. Não influencia a mim, não influencia a todos, a sociedade em geral, né? E é isso que a gente, vamos dizer, conclama aí para um voto consciente, né? O senhor é médico, acho que tem uma frase terrível. O engenheiro tem uma frase maravilhosa sobre isso, né? Obrigado. Não dá para pôr band-aid no câncer. Né? Não dá, não tem jeito. Não dá para pôr band-aid no câncer. Não tem jeito. Isso é forte, né? Isso é forte. Não tem jeito. Agora, tu queres ler? Leia isso aí. O telespectador aqui, há inúmeros e-mails, inclusive dizendo que eu só tenho essa camisa. Como é verdade. Observador o telespectador. Ele só tem essa camisa. A coisa está feia. Ela é Hugo Boss, mas eu só tenho essa. Aí, o Tribunal Militar, que só julga 200 processos por ano, o nosso Ney de Porto Alegre está perguntando por que isso não entrou no pacote. É uma questão para perguntar, eu não vou fazer juízo de valor, mas o telespectador está atento. Também não só a minha camisa, mas também... Tem que ser emenda constitucional. Nomeia os conselheiros, né? Passa tudo para o Tribunal de Justiça. Bom, eu li um... Já teve uma emenda dessas? Eu sei que o programa está naquela hora em que o juiz olha o relógio e a arquibancada começa a caminhar. Tem um texto seu aí sobre isso. Eu li um número que me assustou. Que os beneficiários da Justiça do Trabalho arrecadam 8 bilhões. E que o preço da Justiça do Trabalho é 17 bilhões. Aí eu digo, então, está virado o eixo. Olha o Carlos Chagas aqui, horror este gringo, só se elegeu pelo voto anti-PT,
Corajoso ele é, mas louco também é. Quem? O gringo. Nosso governador. Olha o recall aí, gente. Aqui, olha o Marcos Lima aqui. Agora críticas ao governador. Não é fácil criticar. Vai lá assumir para ver o que é bom para tosse. Doutor Lênio erra, não, aquele faltou, foi atitude agora. Bom, o Lênio não suporta a crítica, avesso às críticas. Agora, pena que ele ande solto, chutando o telespectador. Que A isso? resposta, ele não gostou da resposta que tu deu. Ah, eu peço desculpas, eu tô carinhoso, eu tô meditabundo hoje, tem que entender, Aniversariante, telespectador. né? Um beijo para você, fica bem. Fica bem. Entendeu? Foi o calor do debate. A pergunta é tão instigante que me fez responder desse modo, eu peço desculpas. O doutor Lênio é discípulo do doutor Wart. Wart é alemão, né? Varat é judeu argentino. Varat. Então, Wart. É, verdade. Grande professor, Meu grande mas professor. sua ironia e inteligência, doutor Lênio, não estão acima do bem e do mal. O Antônio dizendo. Não, Tu não tem direito a essa ironia, ele está entendendo. Para mim, a ironia é um direito fundamental. Está na Constituição. Todos os brasileiros têm direito a ser irônicos. Não, e o humor é apenas uma manifestação da maturidade. Claro. Que não tem humor. Emílio maturo. Tagliari, lá de Passo Fundo. que O doutor ruim, Lênio né? no programa é sempre uma hora de conhecimento. Temos que beber este conhecimento. Parabéns. Toda a razão. É uma na canela. Eu não quero ser preso pela minha própria empresa, não. Não, olha aqui, ó. tua empresa não Se, tem recall? se estivesse aqui o governador Colares, como participou durante muito tempo do programa, dizia, lê de novo para mim, eu quero ler de novo. Paulo Sérgio, a questão é a falta de capacidade de gestão e administração de nossos governantes. Não lembro de nenhum que tenha sido grande gestor no setor privado. Então, o que esperar destes políticos? Nada. Eles só sabem se agarrar em cargos públicos. O advogado Ayrton Bettinelli está mandando dizer aqui. Pô, infinidade de e-mails. Não dá nem para ler a 10ª parte dos e-mails. Doutor que chegam. Buzelli, eu tenho uma frase terrível, ele gosta muito. O Brasil marca encontro com a história e não vai. É genial também, exatamente. Concordo com você em vários momentos, né? Vários momentos. Vários momentos. Obrigado, Luiz Coronel. De novo, Arminda Lopes, nossa escultora. Parabéns pelo longa-metragem. Amanhã, repito, no Bourbon Country, no espaço Itaú Unibanco, às 20 horas. Né? Então, estão todos convidados. Então, fica aí os parabéns, o reconhecimento, inclusive a nossa diretora, né, que teve tanto tempo contigo. A Stricker, que esteve tanto tempo contigo. Lênio, tu tá vendo que tá fazendo mal essas ironias, hein? Hoje vão te levar ali para o teu dia de aniversário. Ao contrário, Mas parabéns, tá fazendo Lênio. muito bem. Eu tenho uma fina ironia, finíssima. Dá pra perceber. Uma ironia acima da média. Ironia cachoeirense. Exatamente. Obrigado, doutor Humberto Busnello. Não posso ser multado pela minha própria empresa. Todo irônico quer ter um abraço inadiável, né? Ele acha que existe um abraço inadiável. Está sendo muito adiado, né? Doutor Humberto, estaremos juntos quinta-feira lá em Santa Cruz, né? Os Santa caminhos Cruz, do Rio Grande. Isso. No projeto RR Sustentável da Rede Pampa e este evento aí com a EGR. Com muito orgulho. Muito obrigado. Orgulho para todos nós tê-lo lá junto. Vem aí o Jornal da Pampa, aqui de Porto Alegre para Pelotas e as nossas regiões. Aqui é Vera Armando, lá de Carazinho, Santa Maria, com os nossos colegas lá da região e para 106 retransmissores em todo o Rio Grande do Sul. Obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.